213, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online da nossa participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, que faz a conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que neste momento está sob o comando do colega e querido amigo jornalista Nilton Mourão, que até então vinha trabalhando juntamente com Vicente Alencar. Aqui em Sobral, vinha o nosso querido grande comunicador Assis Nascimento. Bom dia, Assis. Ao lado do nosso querido Ricardo, aqui no comando da máquina do som. Um bom dia aí para o nosso Nilton Nascimento, só para testar, Nilton Mourão, para testar. Isso é para testar como é que vocês estão, viu? Para testar como é que está o som aí, Nilton Mourão. Tudo bom, querido? Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, ouvintes da Paraíso FM. Todos aqueles que te escutam no programa De Olho na Cidade, conduzido pelo Assis Nascimento. E agora estamos aqui juntos no programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, companheiro. Bom dia, como sempre, inicio o programa agradecendo aqueles que fizeram o partilhamento do vídeo no Facebook e também estiveram lá no YouTube. Fizeram isso, entre outros, João Rodrigues Mariana Fernandes, Paulo Roberto Soares, Olavo Souza, Alexandre Viana, Jesus Alves, Neto Parente, William Martiniano, Paulo Porfírio, Elesbão Castro, lá em Brasília, Auriclésio Macedo, Francisco Edivar, William Santos, João Alves Freire, Fernanda Rodrigues, Chico Boto e o Elton Pereira, que retransmite o nosso programa lá na sua web rádio Interative Metro, em Maranguape. Bom dia também para quem já está aqui na timeline do Facebook. Já entraram aqui o Michel Mendonça, querido Michel Mendonça, um abraço para você. A Águida Araújo, o Gilardi Alves Sinésio, bom dia, Luciano, e todos que fazem o programa Hora da Notícia e De Olho na Cidade. Jesus Alves mandando bom dia, Simão Oliveira e o André Lima Ramos, bom dia, Luciano, Nilton, Vicente, Assis Nascimento e a todos os amigos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Fernanda Rodrigues, bom dia, minha querida. Amém, amigo, amém. Bom dia, Nilton. Estava falando alguma coisa, não? Não, você que Deus abençoe, eu confirmei. Amém. Amém, amém. Bom dia para o Erandi Ponte, estou na escuta, Erandi Ponte, do bairro do Junco, em Sobral. O Jornal Povo, né, começando de novo, como sempre por aqui, o Jornal Povo traz hoje... Ontem trouxe aquela manchete esquisitésima, só o Jornal Povo se atreveu a dar aquela manchete, e hoje continua, né? Certamente o editorialista viajou na manchete, viajou na informação da editoria de economia, que deu que o Brasil já está em recessão técnica e fez o seu editorial em cima disso. Por coincidência, a Folha de São Paulo também fez o editorial. Mas vejam só as diferenças. O título do editorial do Povo, por exemplo, é Brasil em recessão técnica, enquanto que na Folha é sinal de alarme, né? Aí o Povo compra como se já tivéssemos em recessão técnica, quando os números ainda não saíram. Ainda faltam mais de 15, 20 dias para os números saírem. O Jornal Povo já cravou que estamos em recessão técnica. Isso não é jornalismo. Isso é profecia. Se fosse isso numa coluna em que um colunista, né, dissesse, olha, certamente já estamos em recessão técnica, porque os números estão aí, a prévia, mas nem a Miriam Leitão, né, que não pode-se dizer que seja uma aliada do governo, ousou isso que ousou o Jornal Povo. E ele continua hoje no seu editorial dizendo, Brasil em recessão técnica. Aí diz, sobre os dados do IBC-BR, o IBC-BR é uma prévia do PIB. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu paciência. Quebraram o setor, aí vai, aspas do ministro, quebraram o setor elétrico, o setor de petróleo, os fundos de pensão, e agora a economia parou. E agora, em 5 meses, o Brasil não está andando, culpa do novo governo.
O ministro disse mais. Depois de 30 anos de social-democracia e apenas 5 meses de liberal-democracia, quer dizer botar a culpa agora na liberal-democracia. Aí vai o jornalista, o editorialista, né, grande conhecedor de economia, dizer as seguintes besteiras. Acontece que, segundo economistas críticos, economista não tem que ser crítico ou não crítico, né? Tem uns números e sobre esses números ele vai se debruçar e falar. Economistas críticos, né? Que adjetivo é esse? Apesar de ter havido realmente corrupção na Petrobras e conluios entre empreiteiras e poder público, práticas históricas no Brasil, a corrupção poderia ter sido combatida e seus agentes punidos do mesmo jeito pela Operação Lava Jato, sem quebrar as empresas nem levar a economia ao colapso. O que é, desculpa, fui eu aqui no microfone, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O editorialista tinha que se tocar, ele diz assim, prática comum em todo o Brasil, então não é só sobre a corrupção que o Guedes está falando. O Guedes está falando que eles quebraram a Petrobras. Quebraram o setor de petróleo, quebraram os fundos, quebraram a economia. Não foi só a corrupção. A corrupção aconteceu lá no governo Lula e o país não quebrou no governo Lula, não. O país veio quebrar no governo Dilma, quando talvez tivesse havido menos corrupção. Na verdade, foi a condução desastrosa da economia, em conluio, aí sim eu uso a expressão do jornal O Povo, em conluio com todas essas práticas de corrupção que criaram esse ambiente monstruoso que levou o país para o buraco. Aí o editorialista, primeira cegueira da equipe econômica, da editoria, né, de economia do jornal O Povo, e que o cara que faz a capa, eu já trabalhei nisso, né? Passei 3 anos fechando a capa do Diário do Nordeste, sei como é que se fazem as manchetes, e o cara cravar um negócio desse, dizer desde ontem que o Brasil, por causa de uma prévia, cravar numa manchete que estamos numa recessão técnica. Pode vir a se confirmar essa recessão técnica, mas não pode se afirmar desde agora numa manchete de jornal um negócio desse. E aí vem no dia seguinte dizendo isso, né? O que o Jornal O Povo está dizendo é uma defesa das empresas corruptas, né? Na verdade, corrupção os seus gestores, né? Mas ele diz manter as empresas, e continua nesse trilho da loucura, né? Da ignorância da área econômica. Manter as empresas e os empregos é prioridade quando países civilizados se deparam com corrupção desse tipo. E o que o Brasil fez, meu amigo? Sem abrir mão da punição de responsáveis das multas às empresas. O Brasil tomou um caminho inverso. O que esse cara queria era o quê? Estão culpando a Lava Jato aqui pela questão econômica? O que a Lava Jato fez foi tacar um bisturi ali no tumor que estava virando um câncer no Brasil. A consequência econômica, empresas quebraram, é possível. Mas é culpa da Lava Jato? É culpa da punição? Ao contrário. Só para fazer uma comparação, olha o título do editorial da Folha de São Paulo e o que é que a Folha diz. Lá, sim. E aqui não é complexo de vira-lata, não. De achar que a Folha de São Paulo é melhor do que o jornal O Povo, não. E é. Mas não é simplesmente porque é lá de fora que seja melhor, não. É por causa dessas coisas aqui, por exemplo. Como é que um jornal, Povo, coloca na sua manchete que estamos em recessão técnica se não há dados consolidados para confirmar essa manchete? Nenhum outro jornal ousou isso que o Povo fez. O jornal ontem, a Folha de São Paulo, trazia a prévia, fez a chamada. E disse que se confirmar a prévia, aí sim teremos a recessão técnica. O título já diz assim, alerta aos navegantes. Indicadores, olha só o que diz, não abre logo. Indicadores não permitem diagnóstico claro sobre o ciclo econômico, mas cenário é alarmante para um país que não superou o impacto da última crise. Ok?
A temida palavra, olha como vai dizer, a temida palavra recessão voltou à cena após o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC, está tratando da mesma coisa, certo? Que reúne dados de indústria, serviços e agropecuária, depois de apontar encolhimento no segundo trimestre, como já ocorrera no primeiro. A hipótese de o país estar novamente em recessão, infelizmente, não é despropositada. Olha o que ele vai dizer agora. Ainda que o indicador do BC, Banco Central, ainda que o indicador do Banco Central não tenha a capacidade de predizer o resultado do produto interno bruto. Vou repetir porque é importante. A bananada, a barrigada que o jornal O Povo deu. Revela ignorância na área econômica. Não tem jornalistas especialistas lá em economia. Depois que errou na manchete, cadê o povo da economia? Alguém para chegar e dizer, não, a manchete está errada. Mas não. Hoje, o editorial que repercute a manchete vai na mesma cegueira, na mesma ignorância. Isso é ignorância. Olha o que diz, ainda que o indicador do Banco Central não tenha a capacidade de predizer o resultado do produto interno bruto, e ainda que mesmo o registro de 2 quedas trimestrais consecutivas do PIB não baste para caracterizar o início de um ciclo recessivo. Aqui é o inverso, ele está dizendo, olha, pode ter recessão, ainda que a prévia não possa predizer o que vai ter no PIB, ainda que seja pouco, não sei o que, tal. Levam-se em conta diversos fatores para tal diagnóstico, e nenhum deles parece conclusivo hoje. Nenhum deles parece conclusivo, mas o povo taxou a recessão na manchete. A intensidade da retração, em primeiro lugar, mostra-se baixa. Olha só. A intensidade da retração mostra-se baixa. Mas o povo já é alarmante, né? O PIB, que busca mensurar a renda geral do país, caiu 0,2% de janeiro a março, ante os 3 meses anteriores. Já o IBC-BR, que foi o índice divulgado anteontem, teve oscilação negativa de 0,13%, menor ainda. E diz mais, variações inferiores a 0,5% positivas ou negativas não afetam de forma decisiva o PIB. E não existe dúvida de modo de que se está diante de um cenário alarmante, ainda mais para um país que está longe de ter se recuperado. E aí ele continua o seu editorial. Mas o que está muito claro é que a manchete do Povo de ontem está errada. Pode vir a se concretizar, como pode ser que não. Então é um chute, não se pode chutar em manchete. É desinformar o seu público leitor ou ledor. Aí vem um editorial, que é a opinião do jornal, e embarca na manchete, não só, vem com esse pensamento esdrúxulo, primário, bobo. Não foi a corrupção que quebrou, não. Mas o Guedes nem falou disso, e poderia ter falado. O que ele disse é que não tinha ambiente propício para o desenvolvimento da economia, coisa que este governo está fazendo agora. Prova disso, reforma da Previdência, já aprovada na Câmara, e assim um cenário fácil de aprovar no Senado. Já está nas biqueiras a reforma tributária, e foi aprovada ontem a medida provisória da liberdade econômica, que prevê, que amplia o cenário favorável aos negócios. O Brasil sempre foi muito hostil aos negócios. Então, havia um arcabouço grande de proteção aos direitos trabalhistas, mas de que vale esse arcabouço, essa blindagem dos direitos trabalhistas, com 14 milhões de pessoas desempregadas, ou 20 milhões de pessoas desempregadas? De que vale para ele o direito trabalhista sem o emprego? É melhor você ter um emprego. Então, as condições estão sendo dadas agora, e é por isso que Guedes está dizendo, é preciso paciência, talvez daqui 2 anos. Porque não é um ato que você faz agora na economia, só vai ter reflexo daqui 2, 3, 5 anos. E como disse o Guedes, nós tivemos aí 30 anos. 30 anos
de uma política econômica, uma hora uma coisa, outra hora outra, mas nunca dava, assim, uma coisa boa para desenvolvimento da economia. Só para continuar esse tema da economia, vamos ler o que diz a Miriam Leitão, longe de ser governista. E se o Jornal O Povo quer dizer aquele adjetivo, seria uma economista crítica. Não é economista, ela é jornalista, mas especializada em economia. Porque o país parou no semestre, ela está dizendo que o país parou. Mas nem assim ela vai dizer, ó, o segundo trimestre pode ter ficado negativo. Nem ela. Crítica ao governo, uma economista crítica ao governo, ousou dizer que já estamos, cravar que estamos em recessão. Já começa dizendo, o segundo trimestre pode ter ficado negativo, como mostrou o Banco Central, ou ligeiramente positivo, como ainda está em algumas projeções. Está percebendo o que ela está dizendo? Pode ter ficado negativo ou ligeiramente projetivo, como ainda está em algumas projeções. O Jornal O Povo não levou isso em consideração. Cravou a manchete. Estamos em recessão. O Brasil entrou em recessão negativa. Isso não é jornalismo. Isso é profecia econômica ou torcida, né? Se o IBGE trouxer um número acima de zero, quer dizer, ela está dizendo que tem essa possibilidade. O Jornal O Povo não existe essa possibilidade. O governo terá fugido da recessão técnica no primeiro semestre de administração. Mas isso é detalhe estatístico. O fato é que o país parou no começo do governo Bolsonaro e havia expectativas positivas na economia. Aí ela vai dizer agora que o país parou por causa do estilo caótico. Aí vai para a sua crítica ao governo. É o estilo caótico do Bolsonaro, demorou aquilo prejudica. Aí vai por uma questão, por uma interpretação política e não econômica. Eu digo o contrário. Apesar dessas coisas do presidente, a economia tentou fazer, tem feito algumas coisas, poderia, e aí depende do Congresso, né, ter tramitado de forma mais rápida. O país tem urgência nisso, né? É muita gente desempregada. Os números do desemprego melhoraram, do emprego, os números melhoraram. Então, alguns indicadores da economia, embora eu diga que o país parou, porque já vinha tudo muito ruim, né? Bom dia para querida Fernanda Rodrigues, o Tatá, mandando um abraço aqui para nós, a Catarina Soares, o Juveraldo de Souza, sempre na escuta. Um abraço, amigo, nunca mais tinha aparecido por aqui, né? Na escuta, mas não falava, né? O Elton Pereira, estamos juntos, Luciano, Rádio Web, Interativa Metro, retransmitindo e compartilhando o Hora da Notícia, em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso FM de Sobral. Bom dia também para o Arcanjo Cunha, mandando um abraço aqui para nós, a Lígia Dark, Wagner Barbosa, Davi, Valíris Avelino, Lúcia Vasconcelos, Auriclés também mandando bom dia, o Ney Carvalho e a Karina Menezes. Não vamos dar credibilidade para esse jornal. O Povo só faz críticas ao governo federal. Henrique Costa, bom dia a todos. A questão não é nem só fazer crítica, eu acho que o jornalismo tem que ser mesmo crítico. Tem que ser mesmo crítico. O problema é que, às vezes, para você fazer a crítica, você deturpe fatos. E fatos econômicos, como o que o Jornal O Povo acabou de fazer. Bom dia para o William Martiniano. Que Deus lhe abençoe. Deixa-me ver o que eu tinha... Tudo bem por aí, Newton? Tudo bem, Luciano Kleber. Nós na primeira etapa, no primeiro horário do nosso programa, eu e o Vicente, destacávamos exatamente a contradição do que, na nossa visão, deveria ter sido a manchete de hoje. No Jornal O Povo, destacar, por exemplo, que é um termômetro importantíssimo em matéria de economia regional, em matéria de retomada do fôlego da economia regional, o resultado mais do que positivo do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste do Brasil, que inclusive no início do governo Bolsonaro, quis ensaiar um foro, né, pela fusão do Banco do Nordeste com o BNDES, salvo engano. Não sei se você lembra desse foro que tentaram ensaiar. De se pensar, é um bom debate. É um bom debate. Então veja só, o Banco do Nordeste está trazendo hoje, inclusive,
um balanço completo dos resultados do primeiro semestre, com um lucro de 744 milhões de reais. Essa deveria ser a manchete de hoje, Jornal O Povo. Essa deveria ser a manchete de hoje, Jornal O Povo. O Banco do Nordeste, além de ser uma instituição acreditada, de tradição e importância para a economia regional, né, fica aqui no Ceará. Só se nós, podermos destacar isso aos 4 ventos do Brasil, tá certo? E mostrar que o Banco do Nordeste tem que ser fortalecido, tem que se dar, aliás, um novo viés ao serviço público do nosso país, porque muitas das coisas erradas, maledicentes, imorais, grotescas que aconteceram na história do serviço público brasileiro é exatamente por conta da ingerência política que acontece as relações. Você veja o caso dos Correios aí, né? Os Correios foi vítima de uma ação sórdida de todo esse esquema de corrupção que se instalou dentro dos Correios. E nem por isso os funcionários dos Correios têm culpa do que aconteceu lá, mas a ingerência política, o apodrecimento das estruturas administrativas dos Correios, hoje deixa os Correios em xeque. Não, faz muito tempo que os Correios estão em xeque, né? Quando você coloca o político acima do técnico, quando você coloca o político acima do técnico, e não o técnico que deve realmente nortear as decisões políticas, tudo vai por água abaixo. Neste caso, são dois casos muito distintos. Do Correio, pode colocar técnico que colocar, o problema vai continuar. O grande problema dos Correios chama-se monopólio. Então, o monopólio é um grande mal para qualquer economia. Então, há muito tempo que isso já devia ter sido aberto, há muito tempo que os Correios talvez já tivessem até que ter sido extinto, né? Eu acho sim. O que nocivo aconteceu ali, que vem, está entendendo, piorar mais ainda a situação, está entendendo? Apesar da história do monopólio. Então, o que eu estou querendo aqui que você percebe é o seguinte: é muito grave o que aconteceu no Brasil, que eu espero que neste governo Bolsonaro deixe acontecer. O técnico tem que nortear decisões políticas, Luciano. Não, claro, mas eu só reafirmo assim, os Correios, a questão dos Correios não é uma questão de técnico ou de político, é questão de monopólio. Há muito tempo, os Correios prestam um serviço muito ruim, muito abaixo daquilo que deveria prestar. O Estado não tem essa condição. Ser monopólio e ainda monopólio. Deixa eu terminar, cara. Deixa eu terminar. Só um pouquinho. Ninguém pode negar isso. Não, cara, eu não estou dizendo nada disso. Eu quero lhe mostrar. Não, mas não adianta você querer me mostrar, não vai me convencer. Só piorou. Não, já vinha ruim. Então, aqui, o Banco do Nordeste, calando a boca daqueles que queriam que ele fosse fundido com outros bancos. Isso aqui é um calabouço. Não, mas veja bem, eu vejo de forma diferente, certo? Você já colocou o que você disse aí. Para mim, é um bom debate de juntar o BNDES com o Banco do Nordeste, com o Banco de Fomentos. É um bom debate. Eu não estou dizendo que sou favorável, não estou dizendo que sou contra. Não, eu também não sou contra. Não, vamos debater. O que é bom para o país? O que é bom para o país? Deixa eu falar. Eu me preocupo com as teses dos apressadinhos que vêm em cima do achismo querer fazer... Não, cara, não tem nada de achismo aí, não, cara. É estudo técnico que está dizendo isso daí. Não tem nada de achismo, não. Ninguém nesse governo, e nem nos governos anteriores, nada de econômica, tem achismo, não. Tem achismo, não. Aquilo é uma proposta. Nós temos uma equipe econômica das melhores dos últimos tempos. Ninguém dessa equipe está com achismo, não. Tudo aí é baseado em estudo técnico. Eu tenho acompanhado isso. Não tem achismo, não. Às vezes a gente tem esse bairrismo de ficar defendendo as coisas, mas o Correio, há muito tempo, volta a afirmar, há muito tempo essa condição não era mais para existir. Há muito tempo. E você vê que o Bolsonaro colocou lá um cara, até um cara do Exército, e tentou defender o corporativismo dos Correios. Olha, vai para fora. O que a equipe econômica está querendo é exatamente, concordo com você, é condições técnicas. Aí concordo com você. Durante muito tempo, muitos políticos à frente, onde deveria ter condições técnicas.
Então, é uma tecnicalidade essa discussão se o banco deve permanecer ou se deve fundir. Aí, nessa discussão técnica, chegou-se à conclusão que não, era melhor o banco continuar. Então, eu não sou contra, é o debate. Eu, por exemplo, acho, diferentemente de vocês, a manchete do Povo de hoje está corretíssima. Eu acho que, em termos de noticiabilidade, né, o critério de manchete hoje é aquela dali mesmo. E aí tem uma chamada, está lá a chamada perfeita, está dentro da chamada, que, afinal de contas, são 16 páginas e meio no jornal O Povo. Se não der destaque na capa, né, eu estava me lembrando do Bolsonaro. Então, a manchete do Povo de hoje é a redução da criminalidade. Então, histórica, né? É uma coisa que agrava muito a gente. Mesmo porque, Nilton, a gente vê na economia, e assim, o sistema financeiro vai indo bem, não está em crise. Você vê lucro do Banco do Nordeste, lucro do Banco do Brasil, os bancos todos lucraram. Enquanto que muitas empresas da área de agropecuária, da área de serviço, da indústria, estão penando. E são esses números que estão atrasando a economia brasileira. E são esses números que podem se verificar depois que o Brasil esteja em recessão. Na área econômica, na área financeira, me perdoe, né? Está bem. O segmento financeiro da economia brasileira vai muito bem, obrigado. E está aí o Banco do Nordeste com bom lucro. Todos os bancos tiveram, nenhum banco teve prejuízo. Aliás, faz muito tempo que eu nunca mais ouvi falar que banco tenha tido prejuízo nesse país. O segmento financeiro está sempre muito bem. O país, às vezes, vai numa derrocada econômica, mas o segmento financeiro está bem. Então, a manchete está boa. É a manchete sobre a insegurança, né? Sobre o número, diminuiu bastante o número de mortes violentas no Ceará. Então, isso realmente é de se manchetar e é também de se comemorar. Se comemorar. Também se comemora, sem nenhum problema, né? Agora, eu concordo com você, porque a submanchete do Povo, primeiro ter o destaque do DPVAT, né? Aí sim, vou concordar com vocês que se o Povo trouxe 3, né, em ordem na hierarquia, a primeira, capital tem a maior redução de homicídios no Ceará, está muito boa, né? Em 7 meses. Depois vem o seguro DPVAT, porque é uma matéria exclusiva deles, né? Colocou lá em cima. E aí, o que vem depois, até com direito à foto, protesto foca em mudanças na educação. Aí eu concordo com você. O Banco do Nordeste teria, na hierarquia das notícias, e está acima dessa. Mesmo porque essas manifestações de ontem, muito aquém do que se anunciava, né, você vai atrás, é de novo Lula livre, a pauta é Lula livre. Eles pegam essa história da educação, aí pegaram o Futurice, que é uma proposta muito interessante do Ministério da Educação, para o futuro, né? Hoje não tem como dar solução para as universidades. Então, ele aponta para um futuro, para uma coisa interessante, melhor, mas é aquela coisa bolorenta, cheia de mofo, que viceja nas nossas universidades, né? O corporativismo, o pessoal da UNE, né? É um Faturice. E que seja, que traga recursos. Hoje, uma das drenagens da economia brasileira é exatamente o ensino superior, que, a meu ver, é um Robin Hood às avessas. É o pobre pagando para ricos no ensino superior. Então, tem que se rever mesmo. Eu acho uma coisa interessante. Aí eles pegam isso e vão, vamos fazer uma manifestação. Aí você vai atrás, a manifestação é Lula livre. Aliás, eu vi ontem num viaduto de Fortaleza uma placa lá. Aliás, um recado para o governador. Lula livre é meus ovos, Camilo. É indignação da sociedade em relação a... Chega dessa história, né? Por falar nisso, tem um outro habeas corpus. Bom dia, senhor geral aqui no Bom Dia. Bom dia para Karina Menezes. Não vamos dar credibilidade para esse jornal O Povo. Já falei sobre isso, né? Henrique Costa, bom dia. Sandrinha Praciano, enfim, né, com a gente aqui, bom dia. O William Martiniano também mandando bom dia. O André Lima, Luciano, não é de admirar a intenção desse jornalzinho de esquerda, sensacionalista, se alimenta com notícias falsas. Ainda estamos colhendo 30 anos de crise econômica deixado pela gestão diabólica do PT. 30 anos tem que incluir o PSDB também, né, amigo? Como pode, em 7 meses, o Bolsonaro e sua equipe técnica resolver essa crise existencial em pouco tempo? A economia não é assim. O André Lima Ramos continua, né, gosta de falar, em 30 anos sofreu congelamento de preços, recessão econômica,
corrupção em massa, e ainda vem esse jornalzinho. Não, cara, nos 30 anos não tinha mais. O congelamento dos 30 anos veio depois, tá? O congelamento foi antes, lá. Quando o Collor chegou, já teve uma grande abertura, né? Bom dia para o Soares, da Retífica, um grande abraço. Bom dia para o Olavo Souza. Nem sempre a quebra do monopólio. Bom dia. Primeiro suplente estadual agora. Júnior Rego. Júnior Rego, um bom dia, seja bem-vindo. Chegando aqui. Olavo Souza, nem sempre a quebra do monopólio é garantia de oferta de bom serviço pelos eventuais concorrentes. Haja vista a Oi, a Claro, a TIM, a Vivo. Porque, olha, uma coisa... a telefonia celular no Brasil. É que ele está dizendo, mas são duas coisas que a gente tem que criticar. Uma coisa é o monopólio... fiscalização, né, Luciano? Não, não é só isso. Faz? Não é só isso, olha. O que a Anatel faz? Não é só isso. Nós temos... São duas coisas ruins na economia. Uma é o monopólio. A outra, o oligopólio. Isso aqui que nós temos, e também no segmento financeiro, o que é que nós temos? Nós temos 4 grandes operadoras no Brasil. Então, chama-se oligopólio. O poder está com elas ali. Nos bancos, a mesma coisa. Nós temos 4 bancos, também é coisa ruim. O monopólio é péssimo, o oligopólio é ruim. Nós temos que abrir o máximo a economia. Então, você vai atrás, você tem... Você termina criando no oligopólio verdadeiros cartel. Você tem a Oi, Claro, TIM, Vivo e GVT. GVT, está correto isso mesmo? Acho que não está junto com essa outra aí, não. Eu imaginei que fosse assim umas 4. Você vai para o segmento financeiro, é 4 também. É Itaú, Bradesco, Santander e os bancos estatais, né? Colocando isso aí como conglomerado. Nós sabemos que os bancos, inclusive esses bancos, são acionistas nessas empresas operadoras de celulares, né? Pois é, ainda tem isso, né? É o cartel do cartel. Bom, Wagner Viana, bom dia, Luciano, concordo com você. Os Correios há muitos anos prestam um serviço de péssima qualidade, atrasos inadmissíveis nas entregas, muitos funcionários desidiosos, sem qualquer compromisso com seus clientes. A privatização tem que vir com urgência. Já está extemporânea, tem que ter acontecido, né? Elesbão Castro, bom dia. Câmara aprova texto básico da MP de Liberdade Econômica. Boa notícia, já até comentei um pouco antes aqui. Bom dia para Sandra Briguete. Pois não, Nilton, você estava querendo falar muito? Deixa eu dar uma lida aqui. Luciano, em relação à medida provisória da liberdade econômica, aprovada ontem, né? E que ainda faltam alguns destaques, né? Alguns destaques para serem votados hoje, em número de 17. Enquanto eu li aqui a chamada do Globo, enquanto você comentava também, eu me lembrava aqui, né, rapaz, daquela história polêmica dos alvarás de Fortaleza. Né? Quer dizer, a gente, numa situação de economia apertada aqui, quantas empresas, por conta daquela medida infeliz da Secretaria de Finanças, assim, né? Em relação a uma nova política de emissão de alvará, terminou contribuindo para que alguns estabelecimentos que atendiam ao público, inicialmente se fechasse e passasse a focar a sua atividade somente na sistemática de delivery, trabalhando em parceria com os aplicativos, e hoje até algumas delas, que eu conheço, umas 3, já nem mais estão no sistema de delivery, abandonaram e saíram da atividade econômica por completo. Então, veja só, quando as coisas não são pensadas corretamente, tecnicamente, e a visão do político se impõe, e se impõe nocivamente. Quem foi que ganhou com isso aí? Né? Então, a medida provisória da liberdade econômica, ela chega em boa hora para demarcar um novo tempo nas relações, favorecendo o empreendedorismo, que é algo que é muito necessário para a economia brasileira e, sobretudo, em se tratando daqueles formandos que estão dentro das universidades, porque no Brasil é necessário a gente ter uma visão que é a mesma que acontece na economia norte-americana. Muitas grandes empresas que hoje nós temos conhecimento, como é o caso da Microsoft, da Apple, na verdade começaram ainda no ambiente universitário, as chamadas startups. Então, assim, que você estava falando, viu, Nilton? Nós temos que acreditar
que a visão empreendedora ela tem que ser trabalhada na cabeça do brasileiro, desde brasileirinho, lá do ensino fundamental 2, essa visão empreendedora. Porque o brasileiro é muito talentoso, é muito inteligente, é muito criativo. E se a gente encontra um ambiente econômico favorável, com certeza nós vamos plantar e fazer importantes colheitas na economia brasileira a curto, médio e longo prazo. O problema é assim, como você falou, é um problema cultural, né? No Brasil é mais ou menos assim, o pai manda o filho para as melhores escolas, né? Que ele tenha um melhor desempenho, que ele faça as melhores faculdades, para que depois ele faça um concurso e vá ser empregado. Nos Estados Unidos, os pais mandam os filhos para as melhores escolas, para as melhores faculdades, para que ele se qualifique, tenha condições de abrir uma empresa e dar empregos para muita gente. Aqui, nós temos uma visão de empregado. Lá, eles têm uma visão de empregador, que é o fundo, né? É de empreendedor. É de lucrar, de ganhar dinheiro, né? Uma vez o próprio Cid Gomes disse isso, né? Olha, se você quer enricar, se você quer ter dinheiro, você não pode ir para o serviço público, você vai para a iniciativa privada. E está correto. Tem gente que não tem essa vocação do serviço público e tem que se contentar com aquele salário. Enquanto que o empreendedor não. Ele pode estar sempre mais querendo mais e mais. Esse é o motor da humanidade, né? E é também o motor da economia. Imagina se o Brasil fosse só funcionário público, né? Como é que iria acontecer? Como é que a gente iria melhorar? Então, a gente tem que realmente mudar. E como é que se muda? É que você fica vendo, por exemplo, naquele triste memória daquele empresário que se suicidou lá em Sergipe durante um evento, muito antes disso, né, já tinha uma carta dizendo do ambiente hostil ao empreendedor, a quantidade de taxas, a quantidade de burocracia que o empreendedor tem que fazer para sobreviver. Fiscalização e fiscalização. Por cima de fiscalização. Para abrir uma empresa, a dificuldade que tem para abrir uma empresa é horrorosa. E essa medida da liberdade econômica vem exatamente melhorar. A pessoa que é uma empreendedora, ela tem ali uma máquina de costura, quer fazer uma confecção em casa, chama a vizinha, chama os parentes, abre uma pequena empresa ali, ela tem uma dificuldade enorme. Alvarás, então essa medida provisória da liberdade econômica veio exatamente facilitar, fazer com que, incentivar o empreendedorismo e o mundo empresarial. Nós precisamos muito disso. Vicente, mudando um pouco, Elesmão Castro, ontem na Câmara, mais um círculo de horrores da nossa esquerda. A esquerda não se cansa de fazer essas coisas. E aqui falavam também sobre fatos e notícias, que diz fake news do povo. Não é bem um fake news, mas é um erro de notícia. Hoje está na manchete de política dizendo: cearense Aníbal Gomes poderá ser o segundo político condenado pelo STF na Lava Jato. Aí vai explicar. Até hoje, o único político condenado pelo Supremo na Lava Jato é o ex-deputado federal Nelson Meurer, do PP do Paraná, sentenciado a 13 anos. Não está correta a notícia. Não está correta a notícia. O Ceará teve a primazia, a triste primazia, de ter o primeiro político condenado pelo STF. Foi o senhor Zé Gerardo, do PMDB, lá de Caucaia. Ele foi condenado na primeira vez lá, em 22 anos de Supremo. O primeiro condenado foi do Ceará. Então, talvez o jornal queira dizer que o Ceará tem o segundo político, pode ter o segundo político, que é o Aníbal Gomes, a ser condenado pelo STF. Mas já houve um segundo condenado, e o primeiro não foi esse lá do Paraná. E assim, é uma coisa triste, porque política é daqui do Ceará. Então, se o cara fosse lá do Acre, né, fosse do Rio Grande do Sul, um político distante do dia a dia da política cearense, né, da editoria de política do cearense, até eu ia imaginar que, puxa, embarcou em alguma informação errada. Mas não, foi aqui no Ceará, o Zé Gerardo, eu lembro disso, o Zé Gerardo foi o primeiro político a tirar a inércia condenatória do STF. Nunca, em 22 anos de Constituição, o STF havia condenado um político. Aconteceu isso pela primeira vez com o Zé Gerardo, aqui do PMDB de Caucaia. Isso, e não lá com o cara do Paraná, Jornal Povo. Como é que tu cai numa dessa dizer isso, né?
Cadê? Vou de novo aqui, para ver se eu não fui eu que errei, né? Cearense Aníbal Gomes poderá ser o segundo político condenado pelo STF na Lava Jato. A manchete estaria correta se dissesse: Aníbal Gomes é o segundo cearense a ser condenado. Então, Jornal Povo, o que é isso, né, cara? O que está acontecendo com vocês, né? A outra, Videoberto Gugel, bom dia para você. O que está dito hoje também em toda a imprensa, né? E a Folha faz isso com uma... Eu vejo a alegria nas manchetes, é uma manchete que alegra o jornalismo da Folha. Conselho, PGR e ação no Supremo elevam pressão sobre chefe da Lava Jato. Como querem derrubar esse rapaz, né? Questionamento sobre conduta de Deltan Dallagnol é reaberto em órgão de procuradores, enquanto defesa de Lula pede sua suspeição. Né? Tem uma ação no STF pedindo isso daí, o Conselho, e teve uma frase da Dodge, da procuradora, que defendendo os procuradores, e uma frase óbvia, né? Que os procuradores têm que agir dentro da lei. Isso é uma coisa, uma obviedade, né? Não é um tautologismo, né? Mas a Folha junta tudo para dizer que aumenta a pressão em cima do nosso querido Dallagnol, né? Mas deixar para lá. Todos os jornais trazem isso, né? É sempre assim, parece uma rede, né, de informações para dizer, vamos aqui tentar derrubar o cara. Como tentaram derrubar o Bolsonaro, né? Desculpa, o Moro. E deixar bem claro, Moro continua sendo o ministro mais popular do governo Bolsonaro. Apesar de toda esse tiroteio, né? Essa metralhadora em cima do ministro. E aí, como havia dito, né, a coluna hoje de política do Estadão, o título é esse: ó, Atos escancaram pauta petista do Lula livre. Ok? O Jornal Povo trouxe lá aquela foto grande e a segunda manchete para esses atos que seriam a favor da educação. E aqui a coluna mais importante, mais prestígio do Estadão, vai no fulcro, no centro da questão. Atos escancaram pauta petista do Lula livre. As manifestações convocadas por estudantes foram marcadas ontem pela pauta monotemática do PT, tirar Lula da prisão. Em São Paulo, jovens estudantes, né, querendo botar bandido para fora da cadeia. Em São Paulo, a Paulista foi tomada por cartazes, camisetas e bandeiras pela libertação do petista. No Rio, manifestantes chegaram a entoar o coro Lula livre. Planalto e Educação comemoraram nos bastidores, pois não. Avaliam que 3 meses após Jair Bolsonaro ter chamado os estudantes de idiotas úteis e depois ter reconhecido um exagero na frase, o movimento se enfraqueceu e demonstrou que ser manipulado pela esquerda esse movimento. Petistas atribuíram a prevalência do Lula livre no tensionamento político provocado pela divulgação das supostas mensagens trocadas entre Sérgio Moro, amigo, muito obrigado, e os procuradores da Lava Jato. E lembraram que a UNE apoia o movimento Lula livre. Os petistas querendo justificar. Aqui agradecer o carinho do nosso Ricardo Gomes. Chegou um cafezinho aqui, eu esqueci da água, viu, Nilton? Bom dia, vamos tomar um cafezinho. Bom, Seu nome é Luciano. Que agora eu estou com Fortaleza aqui, certo? A coluna apurou, no entanto, que o PT viu nos atos uma oportunidade para angariar apoio e pressionar o STF a soltar Lula preso em Curitiba, para ajudar a engrossar os atos e fornecer estrutura. O partido e os sindicatos impuseram a sua agenda. Para lembrar, nos protestos contra cortes na educação, em maio, a presença de partidos e de sindicatos foi menor e a adesão da sociedade civil maior. Então, está cada vez mais claro que é o sindicalismo, né? É o povo contra que está fazendo com que esses movimentos aconteçam e, graças a Deus, sempre em menor escala, cada vez menos representativo. Trouxe a coluna da Vera Magalhães. Aécio reage à ameaça de expulsão e finca pé.
Então, Aécio Neves, que desde aquela época em que o Tasso Gereissati deu aquele chega para lá, né, já deveria estar fora do partido. O Aécio enlameou o partido. Enlameou o partido. O Aécio, que sempre que foi uma estrela, que quase chega, por pouco, né, chega à presidência da República, está aqui hoje um zumbi, um vivo morto lá no Congresso. Mas olha só o que é que ele diz. Aécio Neves está recluso, evita a exposição e não fala sobre o ultimato que o PSDB lhe deu para que deixe a legenda sob pena de ser expulso. Quem vai me expulsar? Costuma perguntar o mineiro aos poucos que conversam com ele a respeito. Isso porque, até a queda no caso JBS, Aécio não só passou raspando da presidência, mas era o senhor absoluto do PSDB. Sabe, portanto, tudo o que os que hoje comandam o partido fizeram nos verões passados. Quem vai me expulsar? Porque ele sabe os podres daqueles que hoje posam de moralistas no ninho dos tucanos. O Tasso era um que podia. O Tasso tinha hombridade para cobrar, como cobrou do partido, uma posição pela ética. Mas os tucanos, na época, decidiram-se a ficar pelo contrário da ética, para ficar com o Aécio Neves. Aí o Aécio Neves hoje diz, quem é que tem moral para me expulsar? Porque o PSDB está dizendo que ou ele sai ou vai ser expulso. Aí ele pergunta, quem vai me expulsar? E outro assunto, Newton, aqui da minha pauta, é sobre a saída, né, expulsão, na verdade, do Frota, um abestado que se elegeu também com o PSL e começou a criticar, fazer ofensa, não só ao presidente, mas a todos os membros. É um cara que quer ser muita coisa, né? Dê graças a Deus a grande votação que você obteve. E agora está sendo aí paparicado aí pelos tucanos, né? Pelo DEM também, né? Pois não é, rapaz. Os tucanos querem receber ele seu ninho, né? Com aquela quantidade de votos, todo mundo quer. O que se pergunta é, rompendo com o Bolsonaro, ele vai ter essa mesma condição ou não? A plataforma toda foi ela, em cima do Bolsonaro, que o Frota se elegeu, né? Vamos ver. Aí, Janaína é Frota amanhã? Major Olímpio disse que não. Estou lendo aqui a coluna da Vera Magalhães no Estadão, né? A expulsão de Alexandre Frota do PSL paulista, após sucessivos embates com a cúpula da sigla e a família Bolsonaro, suscitou a pergunta. Igualmente crítica, Janaína Pascoal corre o mesmo risco? Eu acho que é completamente diferente, mas o Major Olímpio diz que a situação é completamente diferente. Não tem nenhuma representação contra ela. Uma coisa é crítica construtiva, outra é ofensa, calúnia a membros do partido e se abster de votação que o partido fechou a questão. Então, é completamente diferente, como disse o Major. O Alexandre foi para a votação da Previdência, uma coisa do governo, que obviamente o partido fechou a questão e se absteve. Se absteve. Não, é como se dissesse, não estou mais no partido. E brigou com os filhos do Bolsonaro, porque queria poder na estrutura do partido lá em São Paulo, talvez prevendo, querendo ou sonhando com uma candidatura a prefeito lá em São Paulo. Então, eu concordo que a Janaína não. A Janaína tem críticas. Ela é uma pessoa independente, é uma mulher altiva. Foi uma daquelas que pediu impeachment da Dilma. E fez críticas ao Bolsonaro e críticas também a questões de governo. Mas críticas dentro daquilo que é civilizatório, daquilo que está na democracia, que não é apenas ser calango, né? De ficar só balançando a cabeça, sim. Então, quando o Bolsonaro fez algumas coisas que ela achou que era errado, ela criticou. Ela criticou, por exemplo, a indicação do Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos. Criticou. Mas daí não fez um carro de batalha, né? Criticou dentro do que deve fazer a crítica. E criticou algumas ações. Ela chegou a dizer, olha, que nós não sejamos o PT com sinal trocado. De uma seita também. Porque lá no petismo é uma seita, cujo Deus, né, é o rapaz que está em Curitiba. O altar é uma cela. Então não pode fazer a mesma coisa para o outro lado, de não aceitar críticas. Porque aqui, se alguém fizer alguma crítica, e já vi, o próprio Bolsonaro postou recentemente dizendo que o Dallagnol era esquerdista tipo pessoal.
Então, se você faz uma crítica, mesmo que não seja uma crítica muito candente contra o governo, já é taxado de comunista, de esquerdopata. Então, isso também é um absurdo. É gente que não sabe nem mais raciocinar, faz só vomitar essas expressões. Nós não podemos perder a criticidade. Temos que ser críticos também. E o governo tem que saber trabalhar com essas críticas. E os seus seguidores, né? Às vezes não é nem o governo. É uma multidão de séquitos, né? De seguidores. Governo que não sabe ouvir, governo que não sabe fazer as leituras dos sinais do humor da população, da sociedade, é fadado a fracasso. E a falta de democracia, né? Hoje, terminando aqui a nossa pauta, a manchete principal do Globo, né, foi essa. Câmara dos Deputados aprova medida provisória da liberdade econômica. Proposta visa melhorar o ambiente de negócios no país. Destaques serão votados hoje. Hoje serão votados os destaques, né? Então, só dar um pequeno. Por 345 votos a favor e 76 contra, com certeza 76 todos do PT e satélites, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória da liberdade econômica, que desburocratiza a rotina das empresas e busca melhorar o ambiente de negócios no país. Bom resumo do que é a MP da liberdade econômica. Desburocratiza a rotina das empresas e busca melhorar o ambiente de negócios no país. O projeto inclui um conjunto de iniciativas como o fim de alvará. Essa palavra alvará já está virando um pesadelo para empresários. Para pequenas e médias empresas e carteira de trabalho digital. A votação de 17 destaques do texto está marcada para hoje. 2 deles, propostos pela oposição, tentam derrubar a liberação do trabalho aos domingos. Isso é um avanço. Um avanço. Que não se possa trabalhar aos domingos. O que ficou mudado é porque antes, na medida original, dizia que pelo menos a cada 7 semanas é obrigatório que o empregador dê uma folga nos domingos. Diminuiu. É uma vez no mês, pelo menos, o empregado tem que ter o seu domingo de folga. E eu me lembro aqui, uma época, dessa discussão, acho que era, não sei qual era o prefeito na época, acho que era o Leônidas, né? E tentava também flexibilizar o trabalho nos domingos. E eu lembro de um vereador de oposição, na época parece que tinha só um, dizia, olha, mas aos domingos, o trabalhador tem que estar lá no Jaibaras, da beira do rio, tomando sua cervejinha, comendo seu peixe. E na época eu tinha uma coluna no jornal Expresso do Norte e fiz um comentário. Mas, vereador, quem é que vai servir a cerveja para o trabalhador? Quem é que vai fritar o peixe? Quem é que... Porque o peixe, tudo bem, foi pescado antes, mas tem que ser fritado na hora, né? Você está no domingo, numa barraca lá, digamos, num bar, na beira dos Jaibaras, querendo curtir o seu domingo. Aí você chega lá, não pode curtir, não pode tomar uma cerveja, porque não pode ter trabalho de domingo. Não pode comer a sua tilápia lá, porque não tem ninguém para fritar, porque domingo é proibido trabalhar. Então, é só para dar ideia. O próprio vereador não sabia o que estava falando, não estava entendendo que ele estava querendo o trabalho de domingo. Não queria o trabalho dele, mas queria que os outros trabalhassem por ele. De fritar o peixe, de cozinhar o baião, de servir a cerveja gelada. Então, há circunstâncias em que realmente tem que ter o trabalho de domingo. E você vê nos restaurantes, os caras folgam na segunda. Não vai acabar com as folgas, não. É apenas o domingo que está sendo acabado, né? Bom dia para o Sabino Melo, Sérgio Sobreira, Sandra Cabral e o Paulo Porfírio, que também está assistindo o nosso programa. São 6h53, nosso querido Nilton. Você tem mais algum ponto aí da pauta? Daqui a pouco, aqui na Paraíso, doutor Oscar Rodrigues, sua participação semanal. O que nos chama a atenção, né, a edição hoje do Diário do Nordeste, você deve ter visto aí, Estou com ele o aberto. estado do Ceará, que é o quarto do país em extrema pobreza. Mais de 31 mil pessoas no estado entraram na faixa de extrema pobreza em 2019. O Ceará é o quarto país com o maior número de cidadãos que sobrevivem com até R$ 89 por mês. Mais de 1 milhão de pessoas estão nessa condição financeira degradante. Isso aqui
é triste para o nosso Estado. Amigo, nosso Muito Estado, triste. 50% da população cearense é de pobres. Um terço é de miseráveis, que vivem na extrema miséria. Então, nós temos muito ainda que avançar e ficam brincando de economia, né? Então, é exatamente um reflexo econômico. Se reflete na vida das pessoas, na extrema pobreza em que se encontram essa multidão, legião de irmãos nossos. É sobre isso que nós temos que ter E a cuidado. reflexão que eu faço, Luciano, a reflexão que eu faço é que a sociedade cearense ela deveria se preocupar com essa questão, se irmanar, no sentido de se criar um instituto de segurança alimentar para realmente envolver a igreja, as igrejas do melhor, para envolver os grandes empresários. Esse é paliativo, né? É Os paliativo. grandes comerciantes, para fazer um trabalho, para começar a enfrentar essa questão, que é uma questão social aguda, muito séria. Ô, Nilton, eu concordo com o seu sentimento caritativo, né? Mas isso é simplesmente paliativo. É paliativo. Nós temos que ter profundas mudanças na economia para que essas pessoas tenham emprego e elas possam, elas mesmas, com o seu salário, ter a sua situação. Eu sei, amiguinho, não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que enquanto a gente ficar só defendendo isso daí, a gente não vai avançar. Isso daí já existe, essa miséria existe há muito tempo. E esses institutos que você está falando, tem muitas das igrejas fazem isso, já fazem, mas não é o suficiente, não basta. É por isso que a gente tem que centrar. Olha, nós temos que cobrar desses políticos que dizem que defendem os pobres, principalmente a esquerda, cobrar deles ação congruente. Então, como é que um cara que é a favor do pobre, aí diz, não, eu lá no meu Ceará, eu sou do instituto lá do alimento, para os caras dão um dinheirinho para eles, para ajudar na alimentação, e quando chega no Congresso, vota contra a reforma da Previdência, que pode ajudar, e aí sim dá emprego? Eu cobro isso, entendeu? Bom dia para o Sérgio Sobreira, dizendo, já pensou se o policial folgando no domingo? Pois é, tem várias coisas aí. Então, são 6h57, meu querido Nilton, agradeço a sua paciência aí com a gente, a grande audiência da Rádio Assunção Cearense. Está na hora da gente desfazer a conexão do programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM de Sobral, e a Hora da Notícia da Rádio Assunção Cearense em Fortaleza. A todos, um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Daí o Luciano Kleber e o Nilton Mourão, que retornam amanhã aqui na Paraíso FM com a conexão Sobral.